Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, vamos aí dando continuidade à nossa disciplina. A aula hoje vai ser um pouquinho grande, mas se ajeita aí, prepara o material de estudo e água e vamos começar. Galerinha, mudança de estado físico. Pessoal, eu expliquei isso aqui com todos os detalhes na aula passada, tá? E por que eu estou passando isso aqui de novo? Porque para frisar para vocês o quanto isso é importante para vocês entenderem a aula de hoje, tá? Então, se você não lembra ou não viu, pausa esse vídeo, volta na aula passada, vê essa parte de novo e aí sim volta para cá. Beleza? Que eu não vou explicar tudo isso de novo, justamente para a gente ganhar tempo. Beleza? Então, você tem o estado físico aqui, né? Direitinho. Então, vamos seguir. Galerinha, sobrefusão. Pessoal, para você entender o que é sobrefusão, vamos lá. Você já deve ter visto isso, ou pelo menos alguma história, algo do tipo, que você tem uma bebida, né? Você tem uma água assim super gelada e aí de repente, de forma abrupta ou do nada, ela congela por inteiro, né? Assim, de forma quase instantânea. O que é isso? Né? Como que a gente explica esse processo? O que aconteceu? Galera, isso aconteceu porque a água, né, esse líquido, estava em sobrefusão. Vamos lá, olha para os gráficos aqui. O gráfico da esquerda é normal, né? Nós temos ali ó, um líquido, nós temos, vamos lá, imagina a água, né, para ficar mais fácil. A água está a uma certa temperatura ali no ponto A, estado líquido. À medida que você vai retirando o calor dela, né, ou seja, você vai fazendo com que essa temperatura diminua, o que acontece? Ela vai diminuindo, né? E aí chega a temperatura de fusão, né? De fusão, solidificação, a temperatura é a mesma. E aí essa água que estava no estado líquido começa a fazer uma transformação para estado sólido, ou seja, começa o processo de solidificação. Lembra que nós estudamos calor latente, calor específico? Quando nós temos uma mudança de fase, você não tem variação da temperatura. Né? Toda a energia usada, né, toda a energia que você está perdendo aqui, está sendo usada para o que? Mudar o estado físico, não para variar a temperatura. Aí você tem essa reta constante até o ponto C, onde nós temos que toda a água já virou sólido, e aí sim, à medida que você vai continuando retirando o calor dessa água, né? Aí sim, aí o gelo vai ficando cada vez mais frio. Agora, como que funciona na sobrefusão? Você tem a água no estado líquido, só que esse resfriamento, essa retirada de energia que você está fazendo da água, é de forma tão lenta e de forma tão assim cuidadosa, podemos dizer, que a água, ao chegar no ponto B, eu tô falando do gráfico da direita agora, galera. Chegar no ponto B, que é a temperatura de fusão, o que acontece? A água não vira gelo, não se transforma, não começa o processo de solidificação. Essa água continua no estado líquido, porém em uma temperatura abaixo da temperatura de fusão. Ou seja, do ponto B até o ponto E, esse líquido, né, está em sobrefusão, ou seja, abaixo da temperatura de fusão. E isso, galera, não é estável, né? Porque o certo é o que? Ao chegar na temperatura de fusão, virar gelo, começar a virar gelo. Aí, pessoal, se no ponto E você causa uma perturbação, ou seja, você varia a pressão ali de forma, né, abrupta, você causa você chacoalha, né, esse líquido, você causa uma perturbação muito grande, o que acontece? Você causa essa você perturba de tal forma que esse líquido está em sobrefusão, que não é estável, é altamente instável. Então, ou seja, a partir do primeiro momento que você dá uma perturbação, ela o quê? Volta
para a temperatura de fusão, ou seja, vai do ponto E até o ponto F. Ela aumenta a sua temperatura de forma abrupta, né? E aí sim, começa o processo de congelamento, né? Ou seja, começa o processo de solidificação. Aí, dependendo, né, de quão baixa está a temperatura, ou seja, de né, ou seja, o quão em sobrefusão você está, que aí essa transformação de líquido para sólido é quase instantânea, né? É por isso que acontece. Que é o processo de E até F, tá? E aí sim, aí segue o processo normal, igual ao gráfico da esquerda. Entenderam, galera? Então, sobrefusão, resumindo, é quando você tem o seu líquido, né, a sua substância, abaixo da temperatura de fusão. Aí, galera, ó, variação do volume na solidificação. Lembra que eu comentei com você da variação anômala da água? Né? Que aí eu falei que a água, o ferro, o bismuto e o antimônio, ao invés de continuarem abaixando o seu volume, a partir ali da temperatura de 4 graus Celsius, o seu volume aumenta de novo? Então, aí lembra que eu comentei que é por causa do arranjo cristalino, né, por causa das ligações? Então aqui, galera, de novo, olha só, eu tenho a água no estado líquido, aqui à esquerda. Olha como é que estão as moléculas, como é que estão as ligações. Você vê que está todo mundo ali bem próximo, né? Quase um tocando no outro. Só que à medida que você vai retirando calor, para o processo de estado sólido, o que acontece? Essas ligações, as pontes de hidrogênio, elas fazem o quê? Elas se arranjam de tal forma de virar esse arranjo cristalino que está na direita, né? Ou seja, você tem esse cristal aí, né? Aqueles cristais de gelo, né? Podemos dizer assim, né? E aí repara, olha o buraco que ficou no meio. Compara com a esquerda, tá vendo? Ou seja, essa estrutura vai se repetir, ou seja, é como se você desse Ctrl V nessa figura e desse Ctrl V em todas as regiões ao lado, né? Ou seja, olha só quantos buracos estão aparecendo, né? Ou seja, esse espaço vazio, né, que está aqui no meio desse hexágono, né, esse hexágono de gelo aqui. E aí, galera, por isso que a gente fala anômala, né? Ficou claro, né, para quem não entendeu lá na época? Então, show de bola. Vamos continuar. Galera, fatores que afetam a temperatura na mudança de estado físico. Galera, duas coisas vão afetar. A primeira é a presença de substâncias dissolvidas, como sais ou gases. Vamos lá. Galera, a temperatura de solidificação da água, ou seja, a água do estado líquido vira estado sólido. A que temperatura isso acontece? 0 graus Celsius. Show de bola. Mas aí, pessoal, uma perguntinha simples. Por que a água do mar não congela a 0 graus? Então, ela não congela a 0 graus porque ela tem o sal, né, esses sais dentro dela. E aí o que acontece? No processo de cristalização, né, ou seja, igual o arranjo cristalino que eu mostrei para vocês aqui no slide passado, o sal ele não se encaixa bem ali. E com isso ele dificulta a formação, né? Sendo assim, é necessário o quê? Um maior resfriamento, ou seja, a água do mar congela? Congela. Só que a temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, né? Gases, mesma coisa, né? Se por exemplo, uma água gaseificada, por exemplo, né? Ela não vai congelar, né, na mesma temperatura que a água pura, por exemplo. E outro fator é a pressão externa. Quanto maior a pressão, maior será a temperatura para a água virar vapor. Exemplo disso, a panela de pressão. Galera, vamos lá. A água vira vapor a que temperatura? Assim, a nível do mar. 100 graus Celsius. Dentro de uma panela de pressão,
você acaba criando uma situação de uma pressão muito maior. Exemplo, se a pressão do mar é 1 atmosfera, dentro da panela de pressão é 2 atmosferas. E aí o que acontece? A pressão no interior lá é maior, né? E consequentemente, para a água no interior da panela virar vapor, é necessário mais energia. Consequentemente, a temperatura da água é maior. Então, eis o segredo do cozimento. Se você pega uma panela dessa tampa de abre e fecha, a água vai ferver nela quanto? A 100 graus Celsius. Só que se você pega uma panela de pressão, a água lá dentro vai ferver a 120 graus Celsius. Ou seja, você ganha 20 graus Celsius de temperatura a mais para cozinhar o seu alimento. Consequentemente, o cozimento é mais rápido, né? Esse é o princípio de funcionamento da panela de pressão, né? E só tem que tomar cuidado, né, que a panela de pressão ela é feita de um jeito a resistir, né, a suportar tamanha pressão, né? Tipo assim, um valor de pressão. Se a pressão no interior for maior do que a panela suporta, a panela vai explodir, literalmente, né? E aí isso vai um perigo, né? Então tem que tomar todos os cuidados e nunca abra uma panela de pressão sem aliviar a pressão no seu interior. Por isso que tem aquele pininho, né? Aquela cabecinha lá, né, que fica pitando, né? Você tem que levantar ela e deixar que todo o ar que está ali dentro esvazie, né, saia, para aí sim abrir a panela, ok? E vice-versa, né? Voltando agora aqui para o segundo parágrafo. Quanto menor a pressão, menor será a temperatura para a água virar vapor. É por isso que, em altas altitudes, o processo de por exemplo, o processo de ferver a água é diferente. Olha aqui, ó. Olha esse desenho. A nível do mar, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Só que à medida que você vai aumentando a altitude, você vai subindo, a temperatura de fervura, ou seja, a temperatura de ebulição da água, ela vai diminuindo. Aí, por exemplo, La Paz, que está a mais de 3.000 metros de altura, a água em La Paz, que é a capital da Bolívia, né? A água lá ferve a 87 graus Celsius, não ferve a 100. Sendo assim, o que? Se for parar para o cozinhar, né? O cozinhar lá é mais difícil, né? Ou seja, o alimento precisa ficar, né, mais tempo, né, cozinhando do que ao nível do mar. Beleza, gente? Tranquilo? Seguindo. Galera, vaporização. A vaporização é o processo, né, de líquido para vapor. E galera, existem 3 formas da vaporização acontecer. A primeira delas é a chamada evaporação. A evaporação nada mais é que a vaporização lenta, espontânea e apenas na superfície do líquido, em qualquer temperatura e pressão. Exemplos de onde você pode visualizar isso: a roupa secando no varal, né? Você lava sua roupa, pendura e depois de tanto tempo a sua roupa está seca, porque a água evaporou, né, com o passar do dia, ok? Ou seja, é um processo lento, né, gradual, enfim. Tranquilo? Entenderam isso? Entenderam a diferença? A outra é a ebulição. Isso todo mundo já sabe, né? É a vaporização rápida, turbulenta. Em consequência, né, ocorre formação de bolhas de vapor no interior do líquido, né? O processo, a ebulição sempre ocorre em uma determinada temperatura e é característica de cada material. Por exemplo, a água atinge a ebulição a 100 graus Celsius. E é o exemplo que eu botei nas fotos aqui, ó. Como você sabe que a água está passando por um processo de ebulição, né? Ou seja, vaporização, só que ebulição, né? É quando você põe a água na panela, numa leiteira lá, e o fogo lá do fogão, o quê? Aí você começa a perceber a água agitada, turbulenta. Você vê bolhas
né, de vapor lá no interior que o quê? Estão saindo lá do fundo e vindo à superfície, né? Beleza? Tranquilo aí a diferença? E a última é a calefação, que é a vaporização instantânea. Ou seja, é quando você pega o seu material, por exemplo, vamos lá, você pega a água e você coloca ela em contato com outro, né, com, exemplo, uma frigideira, uma chapa, e ela está tão quente, mas tão quente, ou seja, a sua temperatura é tão alta, assim, ela é superior à temperatura de ebulição. Vamos lá, você pega a água, né? Você pode até fazer o teste aí na sua casa. Você pega uma frigideira, coloca na boca do fogão e deixa a frigideira aquecer. Aí vai chegar um ponto em que essa frigideira vai estar acima de 100 graus Celsius, né? Aí você borrifa a água em cima. O que vai acontecer? A água instantaneamente virará vapor. Isso é a calefação. E aí, galera, o último tópico que vamos abordar hoje é o diagrama de fase. Galera, existem dois diagramas, tá? Um que representa as substâncias que diminuem o volume na solidificação, que é basicamente todas as substâncias que, assim, é o natural de todas elas, com exceção de quem? Da água, né? Água, ferro, antimônio, né, que nós acabamos de ver aqui atrás. Se não, vamos lá, qualquer outra substância sem ser elas vai ter esse comportamento, né? Na qual nós temos o gráfico com essa cara, onde nós temos a representação da onde ele estará sólido, da onde ele estará no estado líquido e da onde ele estará no estado gasoso. E aí, pessoal, dois pontos aqui são importantes. O primeiro deles é o ponto T, que é o chamado de ponto triplo. É um ponto de pressão e temperatura onde a substância, né, que você está analisando, ela estará nos três estados ao mesmo tempo. Ou seja, ela estará sólido, líquido e gasoso, os três ao mesmo tempo. E o último é o ponto C, que está lá na extremidade, lá na curva C. Ó. É o chamado ponto crítico, que a partir desse ponto, o vapor, ou seja, o gás, o estado gasoso, né, vira gás. Né? E qual a diferença entre vapor e gás? A diferença, galera, é o seguinte, que quando você está no estado de vapor, né, basta você alterar a pressão sobre esse vapor que ele vai mudar de fase, ou seja, vamos lá, você pega qualquer ponto que esteja aqui na região do estado gasoso, né? Mantenha nessa temperatura. Se você aumenta a pressão, o que vai acontecer? Esse ponto vai subindo até o quê? Passar pela curva C e virar o quê? Líquido. Agora, quando você está além do ponto C, além do ponto crítico, não importa a variação de pressão que você faça, você não terá mudança de fase. Eis a grande diferença. O vapor muda de estado físico, o gás não. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é, se você está a uma temperatura, né, acima do ponto crítico, acima da temperatura crítica, você precisa reduzir a temperatura do seu gás para ele virar vapor. Aí sim você pode mudar a pressão. Aí, galerinha, vamos analisar esse gráfico aqui. Ó. Pessoal, nós temos três curvas. A curva A, a curva B e a curva C. O que representa cada uma delas? Representa o seguinte, a curva A é a chamada curva de sublimação, ressublimação. A curva B é a curva da fusão-solidificação. E a curva C é a curva da vaporização-condensação. Ô Igor, por que essas curvas têm esses nomes? É porque, dependendo da forma que você varia a pressão, o ponto, né, analisado, ele vai passar por essa curva em um sentido ou do outro. E dependendo do sentido que ele está percorrendo essa curva, ele vai sofrer um desses processos de mudança de fase. Olha o gráfico da direita. Ó, é basicamente a mesma coisa, só que ele está desenhado de outra forma. Mas
Presta atenção nas setas. Olha só, na curva A eu tenho as setas 5 e 6, né? Então vamos lá, ó. Se você está no estado gasoso e você aumenta a pressão, você cruza a curva A no sentido da seta 6. Então, o que está acontecendo com a sua substância? Ela está sofrendo o quê? Uma ressublimação. Agora, se você está no estado sólido e abaixa a sua pressão, o ponto ele vai atravessar a curva A no sentido da seta 5. Então, esse material vai passar por um processo de sublimação. Pegar a ideia? É exatamente isso. Vamos lá, você tem um ponto no estado sólido. Você mantém a pressão, só que aí você varia a temperatura. Então esse ponto ele vai percorrer para a direita ou para a esquerda. E aí ele vai cruzar a curva B, fusão-solidificação. Então, se ele cruzar da esquerda para a direita, né, ou seja, a seta 1, indica que esse material está sofrendo uma fusão. Se cruzar no sentido do líquido para o sólido, está sofrendo uma solidificação. Idem no 3 e 4, a mesma ideia. Se cruzar no sentido do líquido para o gasoso, indica vaporização. E se cruza no sentido de gasoso para o líquido, indica uma condensação. Tranquilo, galera? Dúvidas? Difícil? Não, né? Assim, eu admito que requer um pouquinho mais de atenção, mas nenhum bicho de 7 cabeças, né? E aí, galera, ó, só para representar aqui, para não ficar mais poluído do que já estava o slide anterior, olha esse gráfico. É a mesma coisa, né? Só que eu quero frisar para você o seguinte: se o material que você está analisando, né, o ponto lá em questão, né, está exatamente em cima da curva A, ou em cima da curva B, ou em cima da curva C, indica o quê? Que naquele ponto, né, o seu material tem o quê? Os dois estados acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, se a um ponto de pressão e temperatura a sua substância está sobre a curva A, indica que ela está o quê? No estado sólido e gasoso ao mesmo tempo. Na curva B, está em estado líquido e gasoso, líquido e sólido ao mesmo tempo, né? Enquanto na curva C, se o ponto estiver sobre a curva C, você tem o quê? Os estados líquido e gasoso ao mesmo tempo, tá? E aí, como eu falei, ó, o ponto C tem o seu θC, ou seja, a sua temperatura crítica. A partir dali, o seu vapor se transforma em um gás, né? E aí, de novo, se você quer... A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Abaixar a temperatura para que esse gás se transforme em vapor, e aí sim você pode variar a sua pressão, né, para mudar de fase. Beleza, turma? Dúvidas com relação a isso? Tranquilo? E aí, turma, para encerrar, as substâncias que aumentam o volume na solidificação, que é o caso da água, né? Ao invés da curva ser aquele Y deitado, né? Agora esse Y aberto, né? O Y fechado e o Y aberto. Galera, é exatamente toda a análise que a gente acabou de fazer vale exatamente para esse gráfico aqui. As mesmas coisas. A única diferença é a curvatura da curva B, tá? Enquanto ela é curvada, né, para a direita, aqui ela é curvada para a esquerda, tá? E, né, ou seja, lá você tem aquele Y fechado, aqui você tem o Y aberto. E aí, pessoal, aqui tem uma... Isso aqui são os principais exemplos, né? Olha o que eu tenho aqui na direita. Eu tenho dois exemplos. Um patinador, né, patinação no gelo, e uma avalanche. Galera, presta atenção no seguinte. O que tem em comum nessas duas figuras? Hein? Pode me dizer?
é o seguinte, galera. A água está no estado sólido, né? Ou seja, ó, patinação no gelo. Ali na montanha nós temos as geleiras, ou seja, nós temos a água no estado sólido. Só que o que acaba acontecendo? Ou seja, olha o gráfico aqui e você marca assim, um ponto na região aqui do estado sólido, ok? Pessoal, olha, vamos analisar a situação do patinador primeiro. Galera, o patinador, ele precisa de, né, os patins, né, ou seja, os patins de gelo, que é uma lâmina, né, para poder o quê? Patinar no gelo, poder deslizar. Galera, analisando aqui, ó, qual a pressão que esse atleta, né, está fazendo no gelo? Lembra, pressão é força sobre área. Força é o peso, é o próprio peso dele. E a área? A área é a área de contato da lâmina. É uma área muito pequena, né? Porque as lâminas são finas, né? Sendo assim, se a área é pequena, a pressão é alta. A pressão é muito alta. Então, galera, olha só. No ponto de contato da lâmina do patinador com o gelo, nesse ponto, olha para o gráfico aqui. Esse ponto que eu pedi para você marcar no gráfico, detalhe, a temperatura da pista aqui é sempre a mesma. O que está variando é o quê? É a pressão que está naquele ponto. Então, esse ponto que você marcou, ou ele vai o quê? Subir, né, verticalmente. Então, ele vai cruzar a curva B, né? E aí ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, ou seja, no ponto de contato entre a lâmina do patinador e o gelo, vai ser criada uma fina camada de água. E isso vai o quê? Diminuir o atrito de forma que permita que o patinador, né, patine, dance, faça os seus movimentos de forma livre, né, de forma assim contínua, sem problemas. Entende? E aí o que acontece? A partir do momento em que ele tira o pé da região, o que acontece? Aquele ponto ali deixa de receber a pressão alta que estava recebendo. E o que acontece? Esse ponto que subiu e atravessou a curva B de sólido para líquido, agora ele cruza no sentido descendente, de líquido para sólido. Ou seja, solidificando de novo. Entenderam como é que funciona? É a mesma ideia da geleira. Como é que funciona a geleira, pessoal? A avalanche no gelo. Vamos lá, você tem a montanha. Neva. Formou a camada de gelo. Neva de novo. Uma nova camada de gelo foi colocada. E vai nevando, nevando, nevando. E várias camadas de gelo vão sendo colocadas umas sobre as outras. Pessoal, o que vai acontecer? É o mesmo caso de, por exemplo, digamos assim, que você consiga fazer isso em casa. Você tenha, sei lá, 20 cobertores aí na sua casa. Coloca os 20 cobertores, né, um em cima do outro, entra debaixo deles e tenta se mexer. Vai ser difícil, né? Por quê? Porque você vai receber uma pressão, né, dos cobertores, uma pressão alta, né? Aí isso atrapalha o seu movimento. Agora imagina lá na montanha. A pressão é tão grande das geleiras em cima, né, assim, do gelo que está em cima, que o gelo que está lá embaixo, nas primeiras camadas, acontece o quê? Eles atravessam a curva B do sólido para o líquido. Sendo assim, é criada uma fina camada de água, e essa fina camada de água faz com que todo esse gelo que está em cima dela deslize, causando uma avalanche. É assim que funciona. Conseguiram entender a ideia aqui, pessoal? O raciocínio? Show de bola, então. E aí, galerinha, como de praxe, os exercícios para vocês fazerem. Vocês podem fazer os exercícios da página 64 até 66. Os exercícios 1 até 8. Galerinha, qualquer dúvida, só mandar no Google Sala de Aula que eu vou ter o maior prazer de responder.
Sem mais delongas, porque o vídeo já está ficando enorme, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!